Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Quando Jesus disse, conheça a verdade e ela vos libertará, nós ficamos questionando qual seria essa libertação pelo conhecimento da verdade. Indubitavelmente, a nossa libertação é por conta da educação do nosso espírito. Porque à medida que nós vamos educando a nossa alma, nós vamos fazendo com que ela se adeque a normas, códigos de ética. Ética são leis que regem a normatização de condutas, dizendo do nosso espaço e do espaço do outro que deva ser respeitado. Então, como disse o Pestalozzi, educar é adquirir hábitos, é apelar pelos apriorismos da alma. Então, todas as vezes que nós agimos deseducadamente, nós criamos problemas homéricos para nós. E quando nós agimos educadamente, nós nos libertamos. Porque a proposta divina é que nós vivamos muito bem, sem sofrimento. Tanto é que o profeta Ezequiel disse assim, o meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. De onde concluímos que as problemáticas que nós vivenciamos é por conta da nossa ignorância e da nossa atitude díspar com as normatizações das leis a serem respeitadas. Quando Licurgo, um orador ateniense, foi chamado para falar sobre educação, ele pediu 3 meses de prazo, o que gerou uma certa preocupação por parte dos elementos que o convidaram. Mas como? 3 meses? Ele é um educador, conhece sobejamente o assunto, fala de improviso, por que 3 meses? Mas, logicamente, atender o seu pedido. Ele apenas exigiu que fizessem uma pequena arena para que ele pudesse dar ali a sua palestra. E na hora aprazada ele chega trazendo 4 animais, 2 cães e 2 lebres. Os cães, irmãos da mesma gestação, e as lebres, irmãs da mesma gestação. Portanto, 4 animais semelhantes, 2 cães iguais, 2 lebres iguais. Aí ele assume a tribuna e dá um estalo de dedo. E solta uma lebre que vem colocada ali no picadeiro. Depois dá outro sinal. Vem o cão. E diante do plenário, um espetáculo dantesco. Porque o cão, em questão de minutos, estraçalhou, matando aquela lebre. Aí, retira os despojos, ele dá outro sinal, traz outra lebre. O pessoal já nem quis olhar mais. Ele dá o 4º sinal e trazem outro cão. E todo mundo já esperava, porque já sabiam mais ou menos o que iria acontecer. E para surpresa de todo mundo, aquele cãozinho começou a brincar com aquela lebre. E foi a palestra mais curta que ele fez na sua vida. Ele disse assim, isto é educação. Um cão foi educado para matar e o outro foi educado para amar. Então, quando nós falamos de educação, nós estamos dizendo só que a criatura deva amar. Toda a proposta de Jesus é fazer com que nós amemos, que nós sejamos justos, respeitando o espaço do outro. E outro dia, eu conversava com um amigo sobre educação e ele disse assim, Aguinaldo, a gente tem que colocar o pneuzinho na mangueira
quando ela é pequena, não é? Aí eu, na minha santa ignorância, perguntei para ele: o que é que o senhor quer dizer com isso? Olha, você sabe que a mangueira é uma árvore frutífera, mas ela é muito cobiçada pelas formigas. Então, quando nós a plantamos, nós devemos protegê-la com um pneuzinho em volta. Quando ela cresce, a sua copa é muito grande, o seu tronco fica muito largo, não dá para colocar o pneu, a menos que nós o cortemos e o adaptemos à sua volta. Mas não atinge mais o nosso objetivo. E eu perguntei: mas qual a finalidade deste pneuzinho na mangueira? Sim, porque você sabe, quando nós colocamos o pneuzinho na mangueira, pequena ainda, a formiga tem dificuldade de ultrapassar o pneu, e há uma rejeição por conta da borracha, e ela não acessa a copa daquela mangueira, protegendo-a das picadas da formiga, que logicamente iria tirar as suas folhas, matando aquela pequena árvore. E ademais, dentro do pneu nós podemos colocar o adubo e a água, para que ela possa vicejar e se transformar numa árvore grande, dando os seus frutos. E assim, Aguinaldo, nós temos que fazer com os nossos filhos. A gente tem que colocar o pneuzinho quando o filho está pequeno, porque depois que ele cresce, não dá mais. Quando a gente coloca o pneu cortado, adaptado, o adubo escoa através da cisura, a água também, e não logramos o benefício do nosso intento. Então, temos que começar muito cedo a educar os nossos filhos. Portanto, o adubo que nós colocamos nos pés dos nossos filhos, para que eles cresçam, sejam fortes e possam dar bons frutos, é a educação. Não estou dizendo instrução, porque a instrução letiva vem com o tempo, mas para enriquecer o cabedal de conhecimentos. Mas a educação é algo que nós fazemos com que brote de dentro da sua alma, fazendo com que ele entenda o verdadeiro sentido da vida e os códigos de ética, para que ele não se perda na trajetória da vida. E a água que nós colocamos junto do adubo, para que aquela mangueirinha cresça, chama-se afeto. Mas nós precisamos ter muito cuidado também com os excessos, Aguinaldo. Porque lembrou-me uma história de um médico que plantava árvores no seu pomar. E um vizinho que morava no segundo andar, ao lado da sua residência, sempre olhava aquele homem plantando as árvores. E aquele homem plantava as árvores, não as regava mais. Só quando ela estava já com indício de sofrimento profundo, ele vinha, colocava ali o adubo e um pouco de água. E ainda pegava um maço de jornais e ainda batia naquela árvore. E o vizinho ficou indignado com aquilo. Mas não é possível. Este homem planta árvores, mas não sabe cultivá-las. Ou qualquer hora eu vou abordá-lo para dizer que ele está fazendo uma absurdidade, que afinal de contas, a gente planta, mas tem que regar, tem que cuidar. Aí, um certo dia, ele saindo à porta, o médico também estava saindo, coincidentemente, se encontrar. Ele disse: doutor, eu gostaria tanto de lhe fazer algumas observações. Pois não, é algum problema de saúde? Não, eu quero me referir ao plantio das suas árvores. Ah, que bom, porque eu adoro plantar árvores. Pois então, mas pelo visto o senhor não sabe fazê-lo. Mas como assim? Porque o senhor planta e não agua suas árvores, só quando elas estão morrendo. E ainda tem o descabimento de bater nas coitadas que estão já sofrendo pela sua ausência, pela ausência da água. Aí ele disse: meu amigo,
Eu tenho estudado muito o assunto. Você sabe que a árvore, você não pode colocar muita água? Porque se você colocar muita água, as raízes superficializam, porque pegam água facilmente na superfície da terra. E com as raízes superficiais, qualquer vendaval vem e derruba a árvore. Portanto, a gente tem que colocar pouca água, para que ela vá buscar água na profundidade. Somente quando ela estiver já com um pouco de sofrimento, é que a gente tem que atender colocando a água. E o adubo também não pode ser muito, porque também vai queimá-la. Então, nós temos que agir com moderação. Você tem analisado o meu plantio, você viu alguma árvore caída? Não, a bem da verdade não. Pois então, vários vendavais, várias árvores caídas, mas no meu pomar nunca caiu uma árvore. E pode verificar que as raízes estão lá no fundo, buscando a água que está em profundidade. E isso faz com que ela não caia. E assim também eu procedo com meus filhos, dizendo ao vizinho que estava ali, ao invés de dar uma lição, recebendo uma big de uma informação. Os meus filhos eu educo, mas de uma certa forma eu exijo que eles busquem o entendimento, por eles mesmos. E o afeto também é moderado, porque quando a gente superprotege, eles passam a ver a vida com muita facilidade e não se esmeram, não aprofundam as raízes, e vendaval sempre vai existir. Imagine as grandes árvores, que são frondosas, se elas não tiverem raízes profundas, primeiro o vendaval, a copa faz com que a árvore caia. Mas quando ela está muito firme, com as raízes profundas, pode vir o vendaval que vier e a árvore não vai cair. E ainda mais, as árvores frutíferas que têm as suas flores, se ela tiver uma copa muito grande, for uma árvore muito bem postada, crescida, o vento chega, bate e volta. Quando a árvore não tem copa e não tem grandes galhos e folhas, o vento passa, atravessa a árvore e leva todas as flores e ela não vem dar frutos. Então nós temos que educar os nossos filhos, exigindo que eles busquem o conhecimento, dando afeto, mas não sobreprotegendo, para que eles se fortaleçam e não sucumbam diante dos vendavais da vida. E eu, quando dou umas batidinhas nas minhas árvores, é para acordá-las, para que elas não fiquem dormindo esperando a água que eu possa colocar, para elas botar a raiz a funcionar e buscar a água que está lá no fundo. E com isso ela vai se afundando e vai se fortalecendo. Assim eu faço com meus filhos, de vez em quando eu dou umas palmadinhas, para ver se eles também acordam para a realidade da vida. Porque quando deixa os filhos muito soltos, a bem da própria sorte, via de regra eles se perdem na trajetória da vida e depois nos culpam pelo insucesso que eles eventualmente possam experimentar. E assim é a nossa educação. E a mangueira, que é uma árvore maravilhosa, ela dá uma sombra fantástica, porque tem uma copa muito grande. Feliz da árvore que tem uma copa para albergar as criaturas debaixo dela. Ela também dá frutos maravilhosos. Só tem uma peculiaridade: a mangueira dá flor sempre no mesmo tempo. Todas as mangueiras. Elas florescem na mesma época. Agora o fruto é diferente. A manga comum amadurece primeiro. Depois vem a coquinho. Depois vem a tomiate. Depois vem a Aden. Depois vem a palmer. Elas não dão frutos ao mesmo tempo. E assim somos nós. Nós fomos tocados pelo Evangelho depois de Jesus, logicamente, há 2000 anos. Tem 2000 anos que nós recebemos o Evangelho. Ou seja, as nossas flores aconteceram há 2000 anos atrás. Agora, o fruto depende de cada um.
Um dá fruto logo em seguida, o outro um pouco mais tarde, o outro mais tarde, e outros estão dando fruto agora, de acordo com a nossa qualidade. E nós precisamos acelerar a nossa produção. Feliz daquele que dá fruto mais cedo, porque a gente muitas das vezes não sabe se vem um vendaval muito forte, e nós precisamos estar produzindo e atendendo a comunidade. Isto é educação. E Jesus foi o grande pedagogo. Ele veio para nos ensinar. Tanto é que ele disse: conheça a verdade, eu sou a verdade. Liberte-se, entenda a minha proposta. E como pedagogo, ele era um contador de histórias, como eu aprendi com esse meu amigo, dando uma lição sobre a mangueira, fazendo uma analogia entre ela e nós outros humanos. Que pena que as pessoas não contam mais história. Quando eu era criança, morava em Barretos, eu tinha 9 anos de idade, tinha um rapaz da minha terra, logicamente bem mais velho, ele ia na pensão que eu morava, e então ele contava longas histórias, e eu ficava sempre esperando que um dia ele voltasse a Barretos, embora morasse na minha terra, em Itapajipe, Minas Gerais, para me contar as histórias. E quanto eu aprendia com as suas histórias, sempre tendo um cunho de moral. Mas hoje, as professoras não contam história. E deveriam contar para as crianças. Vai dar aula de matemática, gasta 5 minutos, conta uma historinha. A doutrina espírita é repleta de histórias infantis, de alto cunho moral. Seria uma proposta muito boa nós estarmos estudando as histórias e contando às nossas crianças. Eu agora, com um pouco mais de tempo, final de semana, avô, estou contando história para os meus netos. E agora, quando eles chegam em casa, o que eles falam? Vovô, conta uma historinha. E é lógico que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E atrás da história tem sempre um ensinamento. E Jesus, como pedagogo, era um contador de histórias. Eu estou falando sobre libertação pela educação. O primeiro elemento para a nossa educação é a nossa transformação pelo entendimento. Porque enquanto nós não entendermos, sentir uma necessidade de mudança, nós vamos ficar justificando sempre as nossas falhas. Sócrates disse com muita propriedade: a vida que não é reflexionada não serve para ser vivida. Se nós não fizermos uma análise da nossa vida e verificarmos o que é que nós estamos fazendo, nós estamos na contramão. Nós não estamos tirando o melhor do proveito. Se educação é hábito adquirido, vamos modificar nossos hábitos. Vou contar uma coisa para vocês, mas por caridade, não conte para os outros. Por favor. Outro dia, tinha 2 vagas na porta da Santa Helena. Não sei porquê, já tinha uma, e agora criaram uma segunda para cadeirante. Logicamente que alguém entendeu que precisava de mais uma vaga. Mas essas 2 vagas é para nós estacionarmos mais ou menos no critério de emergência. E de tal forma que um dia eu cheguei com bastante pressa, 2 vagas bem na porta, na calçada, não é na rua da Santa Helena, um carro estacionado na outra vaga e tinha uma vaga de cadeirante. E eu pensei comigo, é uma urgência, eu estou com pressa, eu vou estacionar aqui. Mas mal eu estacionei, uma mocinha de mais ou menos 20 anos bateu no vidro. Eu abaixei o vidro. Eu falei assim: o que é que você quer falar comigo? Ela virou para mim e falou assim: o senhor tem deficiência física? Eu pensei assim rapidinho, assim, não tem. O senhor é doente mental? Aí demorou mais um pouco, porque eu achei que ali ficava difícil eu falar que não. Porque existe uma doença mental, lógico que existe. A deseducação, no meu ponto de vista, é uma doença mental muito grave.
E eu já pensei, meu Deus. Mas eu disse para ela, olha, acredito que não. Já não falei com certeza. Acredito que não. Pois então, o senhor sabe que o senhor está estacionado numa vaga de cadeirante? E eu falei, se o senhor me dá um tempinho para eu retirar meu carro daqui. Muito obrigado. Porque Jesus disse assim, que a sua palavra seja assim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Ah, se eu quiser justificar. Não, sabe por quê? Eu estou com pressa. Mas não é bem assim. Até outro dia, eu ia justificar minha ignorância. Porque eu sabia que não podia estacionar ali. Agora o doente pode estar morrendo, que eu vou estacionar longe e vou só atender depois. Mas fiz uma proposta de nunca mais estacionar naquela vaga. Porque isso é deseducação. Eu tomei um tapa no rosto, um velhote de 68 anos, tomando um tapa de uma menininha de 28, e 20 e poucos. E posso considerar que doeu bastante. Isto é deseducação. É certo estacionar numa vaga que está reservada para um cadeirante, quando nós não o somos? Não, então não vamos estacionar, nem querendo justificar. Atravessar o sinal vermelho, dirigir acima da velocidade, não respeitar a criatura no trabalho, não respeitar o diretor dentro de casa. Nós somos deseducados. E por isso sofremos e pagamos altos tributos. Até quando Jesus terá que sofrer por nós, como ele disse? Até o momento em que nós nos educarmos ouvindo as suas recomendações. E em se tratando da reflexão sobre a nossa vida, ele nos convidou ao arrependimento. Logicamente que eu fiz uma análise, eu estou muito arrependido da absurdidade aqui, eu me permiti, daqui para frente eu não estaciono mais. Tem vontade ainda. Mas não estaciono mais. Pode estar chovendo, eu vou tomar chuva, mas não estaciono mais. Foi preciso que eu tivesse um puxãozinho de orelha para eu acordar para a realidade, porque muitas das vezes é assim, Deus educa pelo amor, mas reeduca pela dor. Porque a gente sabe, a nossa consciência tem uma lei divina dentro dela. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nos permitimos é porque nós queremos facilitar os nossos desejos, que via de regra para satisfazer os nossos anseios, as nossas aspirações, e isso, via de regra, compromete a nossa vida. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, nós podemos vencer as nossas más inclinações? Se eu perguntar para você, vocês vão dizer, até que pode, mas é duro, né? É difícil. Eu também pensava assim. Mas agora eu mudei de ideia. Porque o benfeitor disse para ele, pode. E com pequenos esforços. Bastando para isso uma única coisa. Boa vontade. E acrescentou, arrematando a resposta. E esta boa vontade, poucas pessoas a têm. Quando a gente fala que a pessoa está fumando e aquilo é um desastre, o que é que ela vai dizer? A partir de hoje, eu não fumo mais. É assim? Não é. Quando a pessoa está bebendo, todo dia nós falamos, olha, isso é caminho da cirrose. Depois, se você tiver cirrose, marca no calendário, 5 anos de vida. E aquele jovem que bebe todo dia vai dizer, mãe, o que é isso? Você acha? Não sinto nada. Meu avô até hoje bebe e não morreu. E vai continuar bebendo. Se ele já fuma uma droguinha, ele vai dizer assim, mas maconha não faz mal para ninguém, aliás, dá um barato. E ele vai se justificar. Mas a boa vontade de mudar, está longe ainda. A pessoa que vive criticando a outra, sabe que não pode fazê-lo. Para de falar do outro. Isso é muito complicado. Você está gerando problema para você. Ah, sim, eu vou parar de criticar. Mas para. Não para, continua falando dos outros do mesmo jeito. O que é que falta para essas criaturas? Boa vontade. Porque o dia que ela disser, não fumo mais, não bebo, não uso mais droga, olha, é muito simples. Questão de pouco tempo, ela supera aquela problemática.
Mas falta para a criatura a chamada boa vontade. Por isso é assim, mas é muito difícil, eu não consigo. Lógico, ela está na margem do maligno. Não ficou no sim, sim, não, não. Fica se justificando. E isso gera problema, logicamente. E Jesus diz na importância do arrependimento. Nós temos que analisar e dizer, isto não, eu não faço mais. Dizendo que um certo pastor tinha 100 ovelhas. E uma delas se perdeu. E ele voltou para buscá-la. Não sei se ele tinha um lugar para deixar as 99 bem guardadinhas. Quero crer que no deserto lá era meio problemático. Acho que até que não. Mas ele foi buscar a 100ª ovelha. Eu não iria. Eu não. Se eu tenho 99 comigo, você acha? Deixa que ela se perca. Melhor ficar com as minhas 99 do que eu buscar uma e perder as outras, né? Mas foi o que Jesus disse? Não. O pastor deixou as 99 e foi buscar aquela 100ª. Ou seja, Deus, segundo Jesus, não tem nenhum filho a perder. Quer que todos voltem para o seu aprisco. E Ele vai fazer tudo para que todos voltem para o seu aprisco. E ainda Jesus arremata dizendo, há mais alegria no céu, diante do arrependimento de um errado, do que o merecimento de 99 justos. Então, até quando nós vamos agir deseducadamente? Ferindo os códigos de ética, com quem quer que seja, até com os animais. Existe ética para nós cuidarmos dos animais, das plantas, de tudo. E nós temos que nos educar e nos pautarmos dentro desses moldes. Para isso nós temos que ter dedicação, devotamento. Jesus colocou isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, duas palavrinhas chaves, abnegação e devotamento. Aceitar a vida como ela é, fruto do nosso próprio trabalho, realizado na trajetória do tempo, porque não queiram responsabilizar ninguém pela nossa desdita. Tudo que nós estamos passando é fruto do nosso trabalho. Nós somos o que nós fizemos ontem e seremos amanhã o que nós estamos fazendo hoje. Se não quiser sofrer amanhã, eduque-se hoje. Porque senão fatalmente vai ter sofrimento amanhã. E ainda vai responsabilizar Deus. Oh, Deus está me castigando. Deus é amor, castiga alguém? Jamais. Eu estou sofrendo porque Deus está fazendo justiça. Olha, não é Deus que faz justiça. Não é. Quando o prefeito coloca o sinal vermelho ali na esquina, e a gente bate, é culpa do prefeito? Não. E se bater o prefeito vai lá fazer justiça? Coisa nenhuma. É somos nós que ultrapassamos o sinal vermelho, e depois vamos pagar um tributo, vamos para o hospital e sofrer as consequências. Então a lei de Deus é automática. Deus não vai ficar aqui, eu quero ver o que está acontecendo, vou condenar, vou fazer justiça, vou castigar, coisa nenhuma, isso é automático. Nós estamos inseridos nesse contexto. Quando nós infringimos a lei, nós estamos decretando, eu quero sofrer. E nós temos que começar a pensar sobre os nossos comportamentos. Por isso nós temos que nos dedicar. E Jesus conta outra história. A parábola do servo inútil. Um certo homem estava jantando. Porque Jesus tem as histórias maravilhosas. É cada história que chama muita atenção nossa. Aquele homem estava jantando. E chegou o empregado e sentou com ele e disse para o patrão, olha que absurdo. Senhor, eu quero jantar, cadê a janta? Aí o senhor olhou para ele e disse, não tem jantar. Eu também estou esperando o jantar. Pois então, eu também. Acabei o serviço e eu quero jantar. Aí o patrão disse para ele, mas o que você acha? Você é empregado, eu sou o patrão. Eu quero jantar e você também. Quem que tem que servir o jantar? Senhor, mas o senhor me pagou para trabalhar no campo. Eu já cumpri minha tarefa, agora eu quero jantar. Mas tudo bem. Mas quem você acha que ainda deve servir o jantar? Eu para você ou você para mim? Já que você está na minha casa, está no meu campo, está no meu trabalho, está recebendo os proventos que eu lhe pago. O que você acha? Eu ou você? Aquele homem pelo menos tem um momentinho de lucidez, foi lá, preparou o jantar, serviu e jantou com o patrão.
Aí Jesus aproveitou a deixa e disse assim: aquele que cumpre o seu dever é inútil a Deus. Porque nós, quando estamos cumprindo o nosso dever, nós estamos sendo úteis a quem? A nós. Aquele homem trabalhando no campo, ele estava sendo útil para o patrão? Não. Ele estava recebendo o seu dinheirinho, pagando as suas contas. Porque se ele não viesse, o patrão pegaria outro, colocaria outro no lugar. Não tinha nenhuma utilidade para ele aquele funcionário. Ele pegaria outro, colocaria, 2, 3, poderia pagar, tudo bem. Aquele homem estava recebendo os proventos para a sua necessidade. Daí nós concluímos, para nós sermos úteis a Deus, nós temos que fazer o nosso dever e ajudar o outro irmão que também tem um dever a ser cumprido. Aquele homem foi útil ao patrão quando ele deixou de apenas fazer o trabalho e receber o seu dinheirinho e servir o jantar para ele. Logicamente que aquele homem deve ter dito: olha, esse empregado é caprichado, eu vou investir nele, porque tem sentido. Porque ele se dignou, além do trabalho que ele fez, recebendo por isso, ele veio e me serviu o jantar. Então, quando nós quisermos ser úteis a Deus, nós temos que cumprir o nosso dever e ajudarmos os filhos de Deus, os nossos irmãos, a cumprir os seus deveres. Este é o servo útil. E outro dia, uma pessoa muito querida, reclamando como ninguém, é o que ela mais faz, de mal com a vida, tendo tudo de bandeja. E eu disse: você precisa ir para a casa espírita ajudar as pessoas carentes. Você acha? Eu já tenho minha obrigação cumprida. Eu cuido do meu marido, dos meus filhos, dos meus netos, da minha casa. O que eu tenho a ver com o problema dos outros? Eles que se cuidem. Aí eu lembrei da parábola do servo inútil. Ela está sendo útil para ela, porque tem débitos de outras vidas, com o marido, com os filhos, com a vida, e está cumprindo o seu programa, mas não está adquirindo méritos junto a Deus. Aí precisaria ela estar fazendo algo mais, ajudando os outros a cumprir os seus deveres. Porque ali da família é de responsabilidade dela. Compromisso assumido antes de nascer. E ai dela se não fizer. Então nós precisamos atentar para a história de Jesus. Para nós vivermos em paz, liberdade da alma, nós precisamos aprender a perdoar. E o perdão só vai existir quando a gente esquece. Não é esquecimento cerebral, não. Mental, não. Só se tiver Alzheimer. Eu estou falando do esquecimento celular, que é algo mais além. Quando nós lembrarmos da ofensa e não experimentarmos nenhum desconforto, porque, via de regra, a nossa célula acusa quando a gente lembra de alguma coisa e ainda se ressente. Coração dispara, dá um frio na barriga, começa a transpirar, dá um desconforto, a gente empalidece, fecha o senho e pode estar certo que aquela pessoa não perdoou. Ela só perdoou para valer quando ela lembra da criatura e ainda assim: ah, que bênção, aquilo já não mexe mais comigo. Aliás, me dá uma alegria imensa saber que eu hoje oro por ela. Agradeço o quanto ela me felicitou, porque eu aprendi tanto a ter paciência, a ter tolerância, a ter abnegação. Aliás, eu até agradeço aquilo que ela fez para mim. Estou muito feliz de já ter esse comportamento, portanto, está perdoado. Então, não é o esquecimento cerebral, não, porque a gente nunca vai esquecer de algo que nos fizeram, que a gente não gostou. Não esquece. Só se ficar lelé da cabeça. Agora, o esquecimento cerebral, sim, celular, sim. A gente lembra e aquilo não mexe conosco. E nós temos que aprender a deixar para lá. E ainda até agradecer aquilo que a pessoa nos fez, porque Jesus colocou isso com muita propriedade. Há necessidade que haja escândalo na terra, para que se faça justiça.
Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Escândalo vem do verbo escandalizar, do grego, que significa fazer mal a alguém. Então Jesus teria dito, é necessário que alguém faça mal a alguém, para que se faça justiça. Se eu estou sendo justiçado, é por alguma coisa que eu fiz. Se eu não fiz nessa existência, logicamente que eu filo em outra época. Então, nós estamos sendo justiçados por algo errado, infeliz que nós perpetramos num passado. Um passado de há pouco tempo ou um passado remoto. Agora, pouco importa, diz o Erasto, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós estamos sofrendo, coloquemos o joelho no chão, simbolicamente, oremos a Deus e peçamos perdão, porque nós erramos. Então, o sofrimento é fruto dos nossos erros. Tanto é que Emmanuel colocou, somos almas falidas e falíveis. Agora, até quando? A doutrina espírita está aqui para nos esclarecer. Diz o Martins Peralva, somos milionários pelo espiritismo. Então, é hora de nós estarmos estudando, amai-vos, mas instruí-vos, diz Jesus. Então, é hora de nós estarmos estudando, para entender, porque cada livro lido, uma ideia modificada. Agora, a pessoa quer entender sem estudar, só no ouvir. Tudo bem, já é alguma coisa, mas nós podemos ocupar o nosso tempo com leituras mais aprofundadas para melhorar a nossa educação na aquisição de hábitos que vêm por conta do entendimento. Então, o perdão, Jesus contou uma historinha daquele homem que chegou para o seu devedor e disse assim, acerta comigo hoje. Ele lhe devia 100.000 talentos. Um talento valia à época mais ou menos $2.000, então era R$400.000. A dívida da criatura não era pouca. E aquele homem plantou-se de joelho, pediu perdão, e aquele credor, muito bom, muito misericordioso, tá bom, vai embora, cuida da tua vida. Mas aquele devedor saiu lá fora, encontrou um devedor dele, se tornando um credor, e disse, acerta a conta comigo hoje. Mas Senhor, eu não posso lhe pagar, não quero saber, me pague, senão você vai ser preso. Porque naquela época era assim, se não pagasse ia para a cadeia, hoje não, não paga nada e nem passa perto, né? Mas então, você vai para a cadeia, e aquele homem não tinha com que pagar, foi para a cadeia. E aí, veio um circunstante que viu, chamou o primeiro credor e disse assim, o senhor não perdoou. Porque sempre tem alguém que vê as besteiras que a gente faz. Se não tem encarnado, tem desencarnado, pode estar sabendo disso. Outro dia estava discutindo em Rio Preto se tem que botar o radar escondido à vista para a gente não ser multado. Olha que absurdo. O radar pode ficar onde for, o que tem que ser à vista é a lei. É o que nós temos que fazer. Se nós seguirmos a lei, o radar pode estar escondido, pode estar à vista, e nós não vamos ser multados. Agora, querer dar uma de ligeirinho, ver o radar, diminuir a velocidade, depois, quando passar do radar, acelerar, isso é uma atitude deseducada. Porque quando está dizendo 40 quilômetros, é 40 quilômetros. Quando é 60, é 60, para evitar que alguém passe na frente, seja abarroado, na frente do hospital, gente entrando e saindo. Então, tem uma razão daquela lei. E a gente quer mudar a lei. Ou, pelo menos, esconder, botar o radar bem à vista para a gente vê-lo e passar ali devagar. Existe um radarzinho no plano espiritual que a gente não vê. E ele está captando tudo. Tanto é que Jesus diz, nada de oculto há que não venha a ser revelado. E ainda tem um outro radar dentro de nós, chamado chakra. Um dia eu venho fazer uma palestra só sobre os chakras, para mostrar para vocês que o nosso chakra arquiva tudo. E quando ele chegar do lado de lá, é só fazer uma radioscopia chakral, não é? Dá uma olhadinha assim, chakra genésico na área da sexualidade. Chakra gástrico, vendo o que quem está comendo. E assim por diante. Não vou entrar no detalhe. Mas existe, do lado de lá, um radarzinho que está captando tudo. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes. E Jesus, contando a história, aquele homem chamou o seu devedor, a quem ele havia perdoado, $400.000, $100.000,
e disse: mas fulano, é verdade o que ele está dizendo? Que você não perdoou o seu devedor? Ele devia apenas R$ 40. R$ 40, 10 talentos. E você foi perdoado em R$ 400.000. E você não perdoou R$ 10. Pois então, amarrai-o e atai-o, jogai-o nas trevas exteriores. Assim acontece conosco. Nós devemos para Deus, pelas nossas absurdidades que nós perpetramos nesta encarnação e nas outras, tem certeza que passa de 100.000 talentos. Mas Jesus só colocou 100.000 talentos. Já está bom demais. Misericórdia. E nós temos apenas dívida dos outros para conosco, 10 talentos. Basta dentro de casa uma criatura dar uma erradinha conosco, a gente já arrepia e crucifica a criatura. Tanto é que 50% dos casamentos se desfazem. Por quê? Falta de perdão. O Chico perguntou para os espíritos o que significava a palavra perdão na linguagem grega à época. E o benfeitor disse assim: tolerância. Então Deus não perdoa ninguém. Deus não. Na etimologia da nossa palavra, perdão, eu sou Deus, sou bonzinho, está perdoado. Não, não existe isso. Deus tolera as nossas absurdidades e dá uma chance. Todo mundo aqui é devedor para com Deus, tendo uma nova oportunidade reencarnatória. Mas que tem que saldar a dívida? Tem, em suaves prestações. Aí não vamos dizer quantas prestações nós queremos saldar, não é? Se quiser trabalhar um pouco mais, diminui a prestação. Se for preguiçoso, estica, né? E vai ficar reencarnando. Não aguento mais reencarnar nessa terra. Sim. E tem gente que fala mal do Brasil. Não aguento esses políticos. Olha, nós estamos pagando a conta do Brasil. Olha o que eles fizeram. Ah, é? Você acha que você é inocentinho? Quem me fala que você não foi aquele portuguesinho, aquele espanhol, aquele francês, que tirou tudo aqui do nosso país, surrupiou, tirou, roubou do nosso país. Agora, meu filho, paga a conta. Então, nós não somos inocentinhos, não. Se nós não tivéssemos dívida para com o país, nós estamos reencarnando lá fora. Outro dia, meu filho falou assim: pai, eu queria estar morando nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque esse país falou mal do nosso país. Meu filho, não fale isso. Se você quiser nascer na próxima, nos Estados Unidos ou num país um pouco melhor, faça tudo que você puder pelo nosso Brasil. Porque senão na próxima você vai nascer na África, meu filho, é pior do que aqui. E é assim que acontece. Ele quer sair daqui, como o débito, conduta espírita. Um dia eu venho fazer uma palestra só sobre conduta espírita, mostrando o que o André Luiz colocou. Nós temos que prestar trabalho para a nossa comunidade, para a cidade, para o Estado, para a nação. Aquela criatura que sai da cidade e não olha para trás e não vai lá dar uma, pelo menos de vez em quando, o ar da graça, e não faz nada pela comunidade, está lesando a comunidade. Onde nasceu. Então, nós temos que cumprir esse programa. Então, falando sobre o perdão, nós temos que perdoar, ou melhor dizendo, tolerar aqueles que erram conosco. Que pena que você errou comigo. Você está arrumando um débito, não deveria ter errado. Aliás, vou lhe dar uma dica, da próxima vez, não faça mais isso. Eu agradeço você ter feito, porque afinal de contas eu vou crescer em cima disso, vou saldar meus débitos, mas você está arrumando um. E ainda pode acrescentar, proposta de Jesus: amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e ainda bendizei os que vos maldizem. Se alguém falar mal de você, fale bem dele. Bom para nós, porque se falar mal gera um clima vibratório negativo, no qual você já está imerso, sofrendo as consequências. Para finalizar, porque o tempo nos cobra, eu vou contar a última história. Logicamente que nós temos que fazer o bem. Parábola do bom samaritano, todo mundo conhece. Quando o fariseu perguntou quem é meu próximo, Jesus coloca aquela história maravilhosa da pessoa caída, passando um sacerdote, um levita e um samaritano, e depois pergunta para o fariseu, que lhe perguntou quem era o próximo a ser servido.
quem você acha que foi próximo do caído? O sacerdote e o levita, que são representantes do templo, que conhece tudo sobre a lei, ou o samaritano, considerado um herege por parte de vocês? Jesus não perguntou para ele, quem você acha que é seu próximo? Não, Jesus não perguntou isso. Perguntou para ele, quem você acha que foi próximo do caído? Aí aquele homem, para não mencionar o nome do samaritano, disse assim, aquele que houve com misericórdia para com o caído. Então, meu filho, vai e faça a mesma coisa. Então, a proposta de Jesus é que nós sejamos próximos do caído. Porque próximo de nós temos tanta gente, tantos animais, tantos vegetais, nós temos tudo próximo de nós. Agora, nós estamos sendo próximos dessas criaturas ou não? É nisso é que nós vamos nos justificar, sermos próximos daqueles que estão ao nosso lado. E a gente tem que fazer o bem para essas criaturas. É o bem. Tem milhões de maneiras de fazer o bem. Quando a gente telefona, quando a gente ouve, quando a gente dá um recado, quando a gente visita, ou quando a gente ajuda até financeiramente. Fazer o bem é a tônica da vida. Nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Isso é um simples dever, como disse o André Luiz. Nem é uma coisa, oh, que coisa fantástica. Não, fantástico é o indivíduo que não faz. Está fazendo uma absurdidade. Então, sermos próximos daqueles que estão conosco. E Jesus conta uma história, para fechar de vez, das 10 virgens. Virgem não é sexualmente, não. As moças eram chamadas virgens. Virgem Maria, Virgem Antônia, Virgem Luzia. A moça Maria, a moça Antônia, a moça Luzia. E ele conta que o reino do céu se assemelha a 10 moças que receberam as candeias para o casamento. Porque naquela época era o seguinte, a moça esperava o moço. É diferente de hoje. Hoje o moço espera a moça dentro da igreja. Outro dia fui num casamento, filha de um amigo meu, estava programado para 7 horas, e ela foi chegar 9h30. Eu só não fui embora em consideração um amigo que me convidou, estava ali. Mas, sinceramente, eu considero uma falta de ética. Marcar para 7, chegar 9h30 e sentar num banco de igreja não é fácil, né? Principalmente quando o nego é meio magrinho, né? Então, sofre muito. 9h30 que ela foi chegar, como se nada tivesse acontecido. Mas naquela época do Cristo, a criatura esperava o noivo em casa para o casamento à noite, por isso tinha que ter uma candeia. Vocês conhecem candeia? Eu, quando era menino, na nossa casa, lá no sítio, era candeia. Um pratinho com um biquinho de algodão que a gente fazia, colocava um azeite de mamona e acendia e ficava ali a nossa casa, uma penumbra iluminada pela candeia. Mais tarde surgiu a lamparina. Que bênção, não tinha que mais moer a mamona, nem plantar, nem fazer azeite. Era só comprar o querosene. Era uma bênção, né? Bem depois surgiu o lampião. O dia que surgiu o lampião foi uma graça, porque aí era só torcer uma torneirinha, botar um palitinho de fósforo, iluminava tudo. Que benção. Sem fumaça. Porque a gente tinha que ler alguma coisa, debruçava em cima da lamparina e da candeia, de manhã o nariz estava totalmente preto. As paredes viviam sujas por conta da fumaça da candeia e da lamparina. Quando surgiu um motor estacionário a diesel, foi uma bênção. Ligava o motor, iluminava a casa, o sítio todo, iluminava o pomar, e a gente podia sair à noite, brincar, porque está tudo iluminado lá fora. Estou falando ontem é que surgiu a luz elétrica, essa rede elétrica lá na fazenda, que até outro dia não tinha. Na zona rural, energia elétrica foi outro dia, algum tempo atrás, não tinha. Até na minha cidade, quando eu nasci, não tinha luz elétrica. Era motor estacionário. E 10 horas o prefeito desligava, todo mundo tinha que dormir. Ou se não, ligar a lamparina, não é? Para poder continuar fazendo o que bem entendesse. Então, eu estou falando isso porque nós somos agraciados hoje pela luz elétrica e nós não lembramos da candeia, nem da lamparina, que foi muito sofrido lá nos tempos idos da minha infância. Mas, na época do Cristo, tinha candeia. E as moças tinham que colocar o azeitinho para a candeia não apagar. Porque o paviozinho tinha que estar sempre molhado pelo azeite. E 5 delas esqueceram de levar o azeite para esperar o moço que ia chegar para o casamento à noite.
E uma delas teve a feliz ideia, ou infeliz, não sei, de dizer para as outras, tá fácil, vamos pedir para aquelas que trouxeram azeite para repartir conosco. E foram lá, e pediram. E o que elas disseram? Não. Se acabar o nosso azeite e a candeia pagar, o nosso noivo vai chegar, não vai ter casamento, e aí como é que não vão ficar problema de vocês? E elas ficaram torcendo para a candeia não apagar, mas lógico, o azeitinho foi indo, apagou a candeia das 5. Os moços chegaram, porta fechada, no escuridão, elas desistiram do casamento, não estão mais aí, vamos embora. E foram embora. E os 5 noivos das moças prudentes que tinham azeite, chegaram, casa, luz acesa, está iluminada, bateram, as moças receberam, casaram. Foi uma festa maravilhosa, e no outro dia, o que as moças fizeram? Foram contar para as outras, que o gostoso é isso, né? É contar do nosso sucesso e ver a desgraça do outro, né? Que é mais ou menos assim, nós casamos, os moços chegaram, as nossas candeias estavam cheias de azeite, e vocês, coitadas, será que um dia eles vão voltar? Ou vocês vão ficar solteironas, né? Ainda tripudiaram contra as outras. Isto vai acontecer conosco, nós vamos desencarnar, e tem uma festa esperando por nós lá do outro lado, por isso que eu quero ir embora logo. Não sei se eu vou estar com a candeia cheia de azeite, essa é a minha preocupação, né? Mas do outro lado tem uma festa. Quando alguém reencarna aqui e não faz uma festa, olha, faz um almoço, um jantar, chama os amigos, mostra a criança, é aquela coisa, né? Vocês acham que quando a gente desencarna não vai ter festa do lado de lá? Lógico que vai ter. O nosso noivo, a nossa noiva está lá nos esperando. O anjo da guarda, cada um tem um, está lá esperando. O pai, a mãe, a tia, a avó, os amigos estão lá esperando. Fulano, você chegou, que bom. Vamos fazer uma festa. Mas aí tem um detalhe, tem que estar com a candeia acesa, porque se estiver na escuridão, não vai ter festa nenhuma. E qual é o azeite da candeia que nós vamos levar para o outro lado? É o azeitinho que nós temos que construir no dia da vida, porque se chegar de noite, na noite da morte, e não tiver o azeite, vai pagar um tributo. E esse azeite não é outro, senão o bem feito ao próximo. E o bem feito ao próximo é no dia da vida. Feliz daquele que começa cedo. Aquela menininha que eu fui fazer uma palestra em Mirassol, quinta-feira, e ela com 9 anos fez uma prece maravilhosa. E eu fiquei maravilhado com a prece dela. Eu pensei, meu Deus, a gente chama um adulto para fazer uma prece, ele quase esconde debaixo da cadeira, não é? E ela com 9 anos fez uma prece lindíssima, de improviso, assim, falando com Jesus. Eu falei, meu Deus, imagina quando tiver com 68, está arrebentando a boca do balão. Começando cedo. Agora a pessoa fica macaca velha e continua esperando chegar do outro lado e ter festa sem azeite. Vai ficar complicado. Então vamos começar fazendo o bem aqui, agora, aproveitando o tempo que nós temos, que é muito grande. André Luiz coloca em Conduta Espírita que pelo menos um dia da semana o espírita tem que fazer um trabalho de assistência ao próximo. E isso é Jesus. Passai à minha direita, vós que fizestes o bem. Como é importante fazer o bem. Então que comecemos ontem, para não dizer hoje, a fazer o bem. Esse é o nosso pedagogo, Jesus. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Olha, vamos conhecer Jesus. Vamos viver a sua proposta para o bem nosso. Para estarmos nos justificando e dignificando o nosso Pai, que não tem nenhum filho a perder. Portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi, no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas. Canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora,
Embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.